Sejam bem-vindos a este DAZN F1 com o apoio da Solverde.pt e partimos de uma pergunta que cada vez mais está nos dias. Será que Oscar Piastri está a começar a ceder à pressão? É a pergunta que vou deixar ao João Amaral e ao João Carlos Costa, que me acompanham. Bem-vindos, meus amigos, mas antes gostava de ir ao tópico mais quente desta semana. Tivemos, é verdade, não tivemos grande prémio no fim de semana, mas temos um tópico bastante quente, está mesmo a ferver, e não falo de um caso que está a ser julgado nos tribunais em Inglaterra, mas sim, receberam um convite. Vão ao casamento ou não? Do Charles Leclerc. É sério? Já não está marcado. Recebestes? Eu não recebi, mas estou à espera. A única coisa que eu sei dessa situação é que a mulher do Futura Adrian mulher. Newey... Mulher do... Não, a mulher do Adrian Newey gostou muito do cão e do anel da noiva do Charles Leclerc. E, pelos vistos, mandou uma mensagem meia subliminar, meia a sério, a dizer ao marido: vê lá se te portas bem e se me compras um igual. Pronto. É a única coisa que eu sei do casamento. O resto, João Amaral, tu cor-de-rosa tens não cara é um de bom. quem sabe minha algo cor. mais. Eu estou como o outro, só sei que nada sei. É genuinamente verdade. Não, eu sabia que eles tinham anunciado o noivado, mas daí até marcar a data vai uma distância grande. Vai. E obviamente que estou a brincar convosco, mas vamos então partir para um dos tópicos mais quentes e vamos falar também, e agora já falando claramente a sério, vamos falar sobre aquilo que está nesta altura em julgamento em Inglaterra, o caso Filipe Massa. Para já vamos a esta pergunta. Será que Oscar Piastri está a ceder à pressão? Vamos recuar umas semanas lá para trás, para antes da grande pausa de verão. Porque antes do Grande Prémio da Hungria, na quinta-feira, Oscar Piastri foi um dos pilotos que esteve na conferência de imprensa da FIA para antever esse Grande Prémio. E é precisamente nesse Grande Prémio e nessa sala de imprensa que o correspondente da Zone, o Rui Chagas, pergunta ao Oscar Piastri se ele estava mentalmente preparado para a dura batalha que aí vinha. E esta era a resposta do piloto australiano. Oscar, Rui Chagas for DAZN Portugal. In the last race at Spa, I asked you if you still felt that you were, after quali, if you felt that you were the fastest and the best driver out there. Do you feel confident enough that you will win this title? I think I have a lot of confidence in myself that I can do it, yes. Not every weekend has been perfect, but, there's not many weekends in my whole life that have been perfect. So I think just trying to put together a solid, consistent year is ultimately going to be an important thing. But I think the pace in the last few weekends, I think especially Spa, I've been very confident in and very proud of, and I think I'm more than capable of continuing that for the rest of the year. So, I'm confident that I can do it, but it's not going to be easy. E há 4 fins de semana, 116 pontos disponíveis, 2 fins de semana ditos normais, 2 fins de semana sprint, a começar já no próximo em São Paulo, depois teremos também em Losail no Qatar, que quer dizer que há 33 pontos disponíveis para um piloto se vencer no sábado a sprint e se vencer também no domingo o Grande Prémio. E ele aqui dizia: estou preparado para o que aí vem. Será São Paulo? Será Las Vegas, Losail e o Yas Marina circuitos mais favoráveis? E recorrendo às palavras do André Stella, há 2 semanas mais favoráveis ao estilo de pilotagem de Oscar Piastri? A ver, até voltando ao dia em que o Rui lhe estava a fazer aquela pergunta, eu diria que todos os circuitos eram favoráveis à pilotagem do Oscar Piastri, não é? Ou seja, não há provavelmente circuitos em que estes pilotos, qualquer que seja o piloto, mas em particular estes pilotos que andam a lutar por vitórias e que andam na frente, não tenham um estilo de pilotagem favorável. Nós temos analisado tudo com tanto detalhe, nós não somos só nós os 3, os 4, quando aqui estamos, ou 5, é a mesma Fórmula atual, que às tantas já dizemos de facto, como o Stella dizia também, há circuitos em que ele pode conduzir o carro como quer, com a frente precisa, há circuitos em que o carro está mais solto e aquilo não corre tão bem. Eu admito tudo isso, mas quer dizer, acho que um piloto de Fórmula 1, não tenho a certeza que um piloto de Fórmula 1 conduz bem em todos os circuitos. Passa por fases melhores e fases piores. E o Oscar Piastri vem de uma fase pior. Não tinha tido e teve-a na pior altura. Sim, teria sido preferível tê-lo no início do ano e estarem crescendo. Não aconteceu, mas essas coisas também não acontecem. Primeiro, não acontecem por vontade dos pilotos, por vontade deles ganhavam todas. Segundo, não obedecem apenas a uma questão mental de conseguir extrair o máximo do carro em cada momento.
Não sei se estes 4 circuitos são adaptados, respondendo à tua pergunta, à condição do Oscar Piastri. Sei, disse-o quando aqui estivemos a última vez, há uma semana e meia, que achei no México que já se viam alguns sinais de recuperação. Não é perfeito, o fim de semana está muito longe de ser perfeito, ele é, traduzindo literalmente o inglês, compreensivelmente batido pelo companheiro de equipa, que faz um fim de semana a todos os títulos perfeito, a exemplo do que tinha feito na Áustria. Quer dizer, o Piastri também já teve fins de semana perfeitos no ano, e nessa altura estávamos a falar de um Lando Norris em dificuldades. Já que Villeneuve diz uma coisa com algum interesse, diz que de facto... Sério? Sim, não diz só coisas disparatadas e não tem nada a ver com a tinta do cabelo neste caso. Diz que os problemas do Piastri ao longo do ano se calhar sobreelevaram a análise que fazemos do Piastri não do ponto de vista do talento, mas da facilidade com que ganhou corridas. Isso é capaz de ser verdade. Como se calhar as dificuldades do Piastri enalteceram esta vitória estrondosa do Norris no México. Eu não consigo parar a ir chegar a outro ponto que não aquele a que temos ido chegar sempre. Faltam 4 corridas, como tu bem disseste, 50-50, 50% com sprint, 50% sem sprint. Espero que a McLaren tenha conseguido, o Stella diz isso, não está à espera que Las Vegas seja tão mau para eles como foi o ano passado e portanto tenha conseguido perceber como extrair o melhor do carro. Acho que o Max Verstappen e a Red Bull também não conseguem extrair sempre 100% do carro, mas estão numa fase crescendo e o carro está cada vez melhor. E vamos ter seguramente 4 corridas extraordinárias, 4 fins de semana extraordinários, em que tudo vai ser medido mais ao milímetro do que é costume. A qualificação, desde logo. O Russell disse isso há 2 semanas, 3 semanas. Geralmente tem sido uma vitória, quem faz a pole position ganha e é uma corrida até a primeira curva. Sim, tivemos 70% de vitórias do autor da pole position este ano, 14 em 20 corridas. Não há uma porcentagem tão grande na Fórmula 1. 6 nas últimas 6 há corridas. anos e anos e anos. Sim, sim. Nem 2023, que foi um ano, chamemos-lhe assim, chato, porque a Red Bull ganhou todas as corridas menos uma e o Max Verstappen passeou a superioridade do carro e a dele próprio. Nem nesse ano houve tantas vitórias da pole position como há este ano. Portanto, a qualificação tem um peso maior. É a altura certa para o Piastri acertar as agulhas? É. Se ele já o conseguiu fazer ou não, vamos ver em São Paulo. Se chover é um bocadinho mais complicado, porque entra aqui mais um tempero nesta culinária complicada para ele. E neste momento mais complicado, desculpa com isto acabo, porque está um ponto atrás. Exatamente. E portanto, se sempre dissemos que ele estava numa posição de vantagem porque estava à frente, fosse por 1 ponto, fosse por 100 pontos, agora está um ponto atrás, portanto, vantagem de Lando Norris. Tu tocaste aí no fator meteorologia. Nós na quinta-feira vamos cá estar para fazer a antevisão a esse grande prémio de São Paulo e vamos falar mais ao detalhe na meteorologia. Para já está prevista chuva, quer para sexta, quer para sábado. É mais um fim de semana de sprints. Não sabemos se podemos ter uma situação idêntica àquela que tivemos em 2024, em que tivemos uma qualificação a acontecer no domingo de manhã, antes do Grande Prémio. João, voltando a esta premissa e a esta pergunta. É um Oscar Piastri que está a começar a ceder à pressão, porque há um Lando Norris que está muito perto da perfeição. Eu acho que o Lando Norris poderá estar aqui, se conseguir o título, a fazer uma das grandes recuperações da Fórmula 1, não ao nível de Verstappen de 2022, mas a verdade é que o Verstappen estava a 46 pontos do Charles Leclerc, mas era a terceira prova do campeonato. E já não ponho aqui na equação uma possível recuperação de Verstappen e ser campeão, porque aí seria talvez o maior feito, a maior recuperação da história do desporto. Não haja dúvidas absolutamente nenhumas, porque ele, a 9 provas do final da temporada, estava a 104 pontos, que é, deixa-me usar a expressão, uma batelada deles. São 4 grandes prémios e uns pozinhos. Voltando ao Oscar Piastri, eu acho que nesta altura podemos dizer que o Oscar Piastri tem feito alguns grandes prémios menos conseguidos e, de facto, a situação das pistas de pouca aderência não lhe agradarem ou não se sentir tão à vontade é um fator importante, mas também temos de dar, sobretudo nos 3 últimos, mais nos 2 últimos do que nos 3 últimos, uma palmadinha nas costas do Lando Norris, que após ter desperdiçado algumas boas oportunidades neste início de derrocada em termos de resultados absolutos do Oscar Piastri, não soube aproveitar. Baku é talvez o melhor exemplo. Zandvoort foi muito duro para o foi, Lando mas Norris. isso Zandvoort é uma questão mecânica, portanto ele nada podia fazer. Mas foi duro e conseguiu-se reerguer depois disso. Mas ele conseguiu-se reerguer da mesma forma que o Piastri se tinha reerguido da situação no primeiro Grande Prémio. Mas só era que estamos, diferente. Exatamente, só que estamos numa fase completamente diferente do Grande Prémio. Acho que as palavras do Oscar Piastri relativamente à situação atual são bem claras. Foi-lhe perguntado se ele preferia ser a caça ou o caçador. Ele diz que
As duas situações são sempre difíceis, mas para ele prefere ser a caça. E eu entendo a ideia de quem está à frente elimina duas vezes, não é? Diz o povo. Sim. E Quer eu ele entendo. ser a presa e não o caçador. Sim, ele prefere de facto ser o caçador. Vamos lá ver. Como aqui, neste caso, do Grande Prémio da Áustria. Como aqui, por é exemplo, verdade, é verdade. Em que ele era o caçador, que ia atrás da presa, Sim, que era o Lando sim, Norris. sim. Foi um dos tais fins de semana perfeitos, mas no caso do Canadá, por exemplo, aí inverteram-se os papéis. Era ele a presa. Ele diz outra coisa, diz que ao longo do ano a McLaren e ele próprio, e se calhar também o Lando Norris fizeram muitas coisas acertadas, mas que houve outras que não tiveram esse mesmo acerto. E acho que ele está a falar não só da questão da Papaya Rules, como também da forma como ele tem preparado os últimos grandes prémios, a forma como ele tem conseguido adaptar o MCL 39 a estas pistas com menor aderência. Portanto, ele sente que parte desta situação, em termos de responsabilidade, lhe cabe. Não caberá tudo, mas cabe-lhe alguma coisa. Agora, ele sabe também, e aí, há pouco o João falava no André Stella. O André Stella disse uma coisa antes deste grande prémio de São Paulo, ia dizer do Brasil, mas não é de São Paulo, que me parece importante. O que eles têm, eles os dois, Lando Norris e Oscar Piastri, de conseguir é evitar problemas que levem a que Verstappen ainda se aproxime mais. O Verstappen no ano passado, em São Paulo, marcou o dobro dos pontos do Lando Norris e muito mais do que o Oscar Piastri. Não pode voltar a acontecer. E as condições da meteorologia podem levar a que se repita a situação do ano passado. Isso não pode acontecer. Eles não podem perder pontos. E o André Stella vem dizer uma coisa: não podem perder em São Paulo, não podem repetir São Paulo 2024 e também não podem repetir Las Vegas 2024, em que de facto os dois homens da McLaren não conseguiram nunca entrar na batalha pelo pódio. E esses dois grandes prémios, que são os dois seguintes, para mim podem ser, digamos que, a decisão de termos, e este se calhar em Interlagos até pode ser já a primeira decisão, de termos um final de campeonato a dois, entre os dois homens da McLaren, ou o Max continuar, em termos de aritmética, continuará em condições normais por mais grandes prémios depois de São Paulo, mas pode ser muito importante perceber se o Max consegue recuperar terreno aqui aos dois e colocar ainda mais pressão sobre os dois ou não. E essa para mim é outra questão. Os dois homens da McLaren sozinhos vão enfrentar um desafio completamente diferente daquele que se tiverem o Max Verstappen atrás. Até por outra questão, e nós temos falado muito e temos opiniões diferentes relativamente a isso. Se o Max recuperar uma quantidade, vamos supor que o Max recupera 25 pontos este fim de semana, ou até 33, com 2 vitórias e 0 pontos para Piastri, 0 pontos para Lando Norris. Não será fácil de acontecer, mas pode acontecer. É preciso acontecer um descalabro. De repente, a McLaren tem uma situação difícil para gerir. Tem dois pilotos que estão separados por apenas um ponto e tem um que está muito mais perto e que está a menos de uma vitória da liderança do campeonato. Se Max perder terreno e ficar, não em termos da aritmética, mas em termos, digamos, de sensibilidade, aquilo que nós achamos que pode acontecer fora bocadinho dessa como luta, Russell neste momento. Sim, um bocadinho como está o George Russell. Continua na luta, não estando. Sim, realisticamente sabemos que é muito Se difícil. isso acontecer, os homens da McLaren vão enfrentar um desafio completamente diferente. E aí, eu acho que os últimos 3 grandes prémios podem ser decisivos por outras razões, para além do desempenho em pista, na forma como os pilotos vão preparar esses 3 grandes prémios, para a forma como vão reagir em termos físicos, em termos mentais, a um esforço complicado desses 3 grandes prémios em 3 fins de semana consecutivos, com do antepenúltimo para o penúltimo, mudanças de fuso horário. o perder-se um dia, são 12 horas de fuso, mais 12 horas de viagem, tudo isso vai ter um impacto nesta decisão do título. E eu acredito que os homens da McLaren prefeririam ficar a decidir o título entre eles e não ter o Max Verstappen. O Max Verstappen é um espinho que pode ser muito complicado. E há outros espinhos que podem entrar muito nesta equação, João, não sei se concordas ou não, que são uma possibilidade de Charles Leclerc, por exemplo, se intrometer nestas batalhas, porque tem estado a um bom nível nos últimos grandes prémios, mas também um tal de George Russell, que vai passando por entre os pingos da chuva e que pode complicar ainda mais estas contas. Imaginemos que há esse fim de semana, não vou ser tão drástico, permite-me, quanto tu, João, mas que há um fim de semana em que o Max Verstappen consegue vencer a sprint, consegue vencer o grande prémio e depois
a fechar fim o de pódio. semana como Baku, só que desta feita com uma corrida sprint. Com o Russell e com o Charles Leclerc a fechar o pódio, quer no sábado, quer no domingo, isso faz com que os três saiam muito mais próximos uns dos outros. E se calhar nesta fase Verstappen terá um bocadinho de vantagem mental, porque é aquele piloto que tem menos a perder, que já tem 4 títulos. Tem vantagem mental por tudo isso que tu dizes. Tem menos a perder que os outros dois. Ele é o não candidato, não é? Ele continua a ser candidato, mas quer dizer, não... Ele próprio se tinha arredado. Se ele não ganhar o campeonato, nós vamos estar aqui sentados a Sim. dizer, ok, ele não ganhou o campeonato, mas fez o Tentou. que pôde, fez mais do que estava recuperação, obrigado, não estamos à Uma espera grande disso. recuperação. Se qualquer dos dois McLaren não ganhar o campeonato Aí a de conversa- condutores, de pilotos, nós vamos dizer, perderam o campeonato. Portanto, pressão toda do lado... E vamos à do procura McLaren. das culpas. Claro, da responsabilidade. A responsabilidade, exato. Toda a responsabilidade, citando a palavra, do lado da McLaren, sem dúvida nenhuma. E depois é verdade isso que disse também, ele tem 4 campeonatos do mundo, lutou por eles e já anda nisto há uns anos. Os dois pilotos da McLaren, também já o dissemos, estão pela primeira vez a passar por isto. E isso tem necessariamente, quer dizer, mesmo que não seja... Eu sei que o piloto costuma sentar-se aqui nesta cadeira e diz, quando fecha uma viseira é tudo igual. Tudo igual, mas não deixamos de ser feitos da mesma massa. O sangue que nos corre nas veias é o mesmo. Nós depois temos muita habituação em cada uma das nossas áreas profissionais. Eles são atletas de topo e estão mais do que preparados e dedicam a vida toda desde os 3, 4 anos a isto. Mas a habituação, a memória muscular, o saber como reagir em certas circunstâncias é diferente de pessoa para pessoa, mas é necessariamente diferente para quem nunca andou nesta luta, nesta fase do campeonato, e quem já andou, e já ganhou, e já bateu, e já fez tudo. Portanto, sim, muito mais pressão para a parte dos homens da McLaren. Estavas a fazer... Atenção, desculpa, João. O Lando Norris, no ano passado, chegou aqui ao Brasil ainda com a hipótese de ser campeão. Com a hipótese que o Russell tem neste momento. Mais coisa, menos coisa. Mais coisa, Sim, menos coisa. Andava, nós já dissemos Menos, isso este ano. menos. Eles viraram o tabuleiro e este ano é a Red Bull que faz de McLaren, sendo que a probabilidade, eu acho que o ano passado, quando olhámos para o campeonato, nenhum de nós estava verdadeiramente à espera que o Lando Norris conseguisse Chegar ao ultrapassar título, aquela... Mas já porque a McLaren, aquela diferença pontual, a McLaren não teve, como não teve este ano, uma assertividade grande nas decisões, a estratégia não correu particularmente bem. O carro tornou-se ligeiramente menos competitivo e foi E ultrapassado na altura pelo E Ferrari. o rival era o Max Verstappen e vinha com aquela energia vencedora toda dos últimos 3 anos. era Era- líder. Mas eu dizia isso E na era líder. perspectiva Isso. de vermos o Lando Norris cometer os erros que cometeu, não na corrida de sprint, que ganhou, beneficiando de uma tática de equipa, e o Piastri não o incomodou na vitória, mas depois no Grande Prémio aquilo foi um descalabro total, Certo, não é? certo. É nesse aspecto Mas não que tem essa mudou. experiência, ou seja, certo, ele o ano passado era visto como um potencial candidato ao título, Exatamente. mas não esteve na luta pelo campeonato até ao fim. Eu acho é que ele mudou. Não, Não é? isso não tenho dúvida, mudam todos, como o Piastri mudou de forma ainda mais radical, porque o ano passado passou metade do campeonato anónimo, ou seja, muito na sombra do Lando Norris, e este ano não o tem feito, com exceção às últimas 3, 4 corridas, e isso faz tocar algumas campainhas. Mas a pergunta e a premissa inicial do Oscar, não Piastri, Góis, era, ele estará a sucumbir à pressão? Eu não sei se ele está a sucumbir à pressão, mas quando vinha para aqui lembrei-me que faz agora 41 anos, o campeonato foi decidido entre 2 pilotos da McLaren. Um já tinha 2 campeonatos do mundo, ganhos 10 anos antes, mais coisa menos coisa, era um tipo altamente experiente, chamava-se Niki Lauda, chamava-se porque já morreu, e o outro era um miúdo que andava a lutar pelo campeonato pela terceira vez, já tinha perdido 2 seguidos, e chama-se Alain Prost. E chegaram ao penúltimo grande prémio do ano, em Nürburgring, não no Nürburgring grande, no pequeno, era aliás a inauguração desse circuito para a Fórmula 1, e o Lauda, como sempre, esse ano todo qualificou-se mal, 12º, 13º lugar, sempre quando ele se qualificava, e depois na corrida andava para a frente e ou ganhava ou ficava em segundo lugar, porque o carro era de facto superior. Aí a 5 voltas do fim, está a tentar ultrapassar um desses carros que estava entre ele e o pódio que ele precisava, e fez um peão. E eu lembro perfeitamente bem, não, além de ver a corrida que também me lembro, mas lembro-me do resumo no fim do ano, e o narrador era um tipo chamado Clive James, que era um escritor australiano com uma voz extraordinária, e dizer isto sobre o tipo mais experiente da Fórmula 1 naquela altura. Ele também é humano, ele também tem sentimentos. E se isso era expectável de um tipo como o Niki Lauda, que será porventura o piloto mais frio que passou pela Fórmula 1, Sim. não estou a dizer que é o melhor ou que é o pior, era o mais frio, o mais racional, o mais cerebral, como não ser verdade sobre um miúdo que está no terceiro ano de Fórmula 1, que ganhou tudo até aqui à primeira, mas está no terceiro ano de Fórmula 1, portanto sim, a pressão tem que lhe chegar a ele. Se chega ao Max Verstappen, se chega ao Lewis Hamilton, e chega, e se chega ao Fernando Alonso, e chega, tem que chegar ao Oscar Piastri. Quão depressa ele consegue recuperar, como o João disse bem, na Austrália a coisa não lhe correu bem e ele depois deu um pontapé no destino e veio por aí acima, se ele consegue fazer agora nesta reta final, é aquilo que estamos todos sequiosos por saber, e eu quero mesmo ver e desejo ardentemente que ele tenha recuperado, que é para estarem os dois lá à frente na luta com o Verstappen e com esses 2 pilotos que tu falas. Até porque um ponto
é nada, ganha-se ou perde-se um campeonato por um ponto ou até por menos de um Daí a ponto. O pergunta de que eu vos 84, fiz. Sim. Daí a o de pergunta que eu vos 84 fiz há foi uma exatamente por semana- meio ponto. Daí a pergunta que eu vos fiz há uma semana sobre e se não tivesse acontecido Monza. Verdade. E eu acho A que o pergunta Oscar está Piastri feita, ainda nós já respondemos, não Sim, vamos andar aqui não sempre vamos de volta do voltar mesmo. atrás. Mas está implícita na resposta do Oscar Piastri que houve coisas que fizemos bem e outras que fizemos menos bem. Isso eu não tenho a mínima ele dúvida todo. que ele fala disso, como fala de outras coisas dentro da equipe e até do seu comportamento da pista. A verdade é que estamos com um campeonato super animado, com um ponto a separar os dois pilotos da frente. O Max está mais atrás, mas os dois pilotos da frente têm um ponto de diferença. E há, como tu disseste muito bem, 4 grandes prémios, 2 deles com provas de sprint. Portanto, esse um ponto, nesta altura, podemos dizer que é rigorosamente nada. É como se começássemos de uma folha em branco. A tal posição entre ser a presa e ser o caçador, o Piastri, de facto, existe essa situação, mas é um ponto. Vamos ver. Acho que este Grande Prémio do Brasil poderá... Eu até diria, o Grande Prémio do Brasil, para animar o campeonato, seria melhor estar a decorrer com piso molhado, acredito que sim, isso poderia, sobretudo, animar o campeonato para quem está nesta altura em terceiro, o Max Verstappen, mas se calhar seria mais interessante na batalha pelo título, que em teoria se faz entre os dois homens da McLaren, se a corrida fosse no seco. Certo. E que os dois conseguissem extrapolar tudo aquilo que há para extrapolar do MCL 39, e o MCL 39 voltou a mostrar no México, com a afinação do Lando Norris, que é um carro extraordinariamente competente, e tem tudo para voltar a ser na pista de Interlagos, mas depois seria interessante ver como é que os dois pilotos reagem às mais de 70 voltas num traçado onde, apesar de curto, a possibilidade de acontecerem erros em Interlagos é muito grande. É uma tradição. Há uma quantidade de zonas em Interlagos onde os erros podem acontecer com naturalidade, mais os erros próprios e os erros envolvendo terceiros. Estou a lembrar-me da primeira sequência de curvas que podem ditar alterações grandes na classificação, para além de ligeiros toques, furos, etc. E todos nos recordamos dessa famosa imagem de Max Verstappen a confrontar Esteban Ocon, ou então na parte final desse famoso ano de 2008. Já vamos a 2008, para já vamos ao mercado de pilotos. Franco Colapinto parece estar mesmo praticamente garantido, ou praticamente garantida, a continuidade no seio da Alpine. É uma boa notícia para a Alpine, não é uma Alpine que no próximo ano está um bocadinho numa terra de ninguém, acreditando que a unidade motriz da Mercedes vai ser muito boa. E vamos sentar o miúdo e depois logo se vê. Acho que não devemos descartar a Alpine para 2026. Primeiro, a estrutura de Inson continua a saber fazer carros. Vai ter mais horas de túnel de vento e de CFD que qualquer outra, não que dá um só jeitaço. nestes últimos 6 meses, como nos primeiros 6 do próximo ano, porque não estou a ver a Alpine a repetir Interlagos de 2024 e fazer segundo e terceiro isto- no Grande Prémio. Quer dizer, pode acontecer. Também não vias em 2024. Também é Se verdade. perguntássemos Pronto. há 3 dias é do Grande verdade. Prémio, É nunca na verdade. vida. Mas olha, isto foi pensado pelo Briatore. Disse, não, este ano ficamos em último para o ano importantíssimo, temos mais horas de túnel de vento Mas e desenvolvimento. acredito, estamos a brincar, mas podemos falar um pouco mais a sério. Estou Acho a que o brincar, Briatore- mas estou também a Sim, falar o um tanto a Briatore, sério. a determinada Se há altura- cabecinha que possa pensar nisso, é a do Claro, Briatore. deve ter dito à equipa, meus amigos, desenvolvimentos para este ano, esqueçam, nós não temos motor para começar, não temos E deixou a muitos unidade, amigos em França. a unidade motriz não está a ser desenvolvida, pelas razões que todos conhecemos, vamos perdendo terreno e a cada grande prémio sente-se isso, a necessidade de eles terem o carro com o mínimo arrasto para conseguirem compensar, sobretudo nas retas, a falta de potência ou a falta de entrega, mais do que a falta de potência, é a falta de entrega do motor Renault Alpine, como quiserem, mas estão a preparar nitidamente melhor 2026. Agora, se me perguntas, o Colapinto é o piloto ideal para 2026, acho que é preferível o Colapinto ter mais experiência do que irem à procura de um jovem, e tem muitos. Vou lá sentar o Paulo Aron. O Paul Aron, há uma quantidade de pilotos que são terceiros pilotos, quartos, quintos, Jack sextos, sétimos, Owen. oitavos e nonos na estrutura da Alpine. Acho que nesse aspecto o Franco Colapinto poderá ser uma mais-valia porque tem mais experiência que os outros. E nos E últimos grandes sobretudo já prémios- pilotou a unidade motriz Mercedes. e também tem essa. Era aí Ou que- Williams. E nos últimos grandes prémios tem conseguido fazer, nos grandes prémios e algumas vezes em qualificação, jogo igual com o Pierre Gasly. E O às Pierre vezes a Gasly não é bater. propriamente. E às vezes a Exato, bater. não é propriamente um piloto fácil.
acredito que esteja desmotivado pela razão que falámos do carro não ser competitivo. Não me parece ser uma má escolha, vai garantir um mercado que é muito importante para a Renault, convém não esquecermos isso, tem uns milhões de patrocínio, portanto, no fundo, acho que é um 2 em 1 que tem tudo para acontecer. João, ser franco connosco. Preferia Em ser escola? Paula Pinto. Não há muito a acrescentar ao que o João disse, quer dizer, É depois- preciso olhar também para o ponto de vista económico, não é? sem dúvida nenhuma, e não está em causa sequer o talento do Franco Cola Pinto. Melhor do que eu, piloto. Não era isso que estava em causa e tu não eras candidato ao lugar da Alpine, até porque não te deixávamos sair daqui. Ele, o ano passado, mostrou isso quando chegou ao Williams e pegou destaque e fez 2, 3 corridas belíssimas, depois começou a fazer um bocadinho o que tem sido o traço de personalidade dele este ano, que é andar depressa, mas bater. Como o João dizia, está a fazer um melhor fim de campeonato, está a pôr a cabeça no lugar, está a conseguir fazer jogo igual com o Pierre Gasly e isso é, acho que ninguém lhe vai pedir mais do que isso, fazer jogo igual com um companheiro de equipa experiente, vencedor de corrida e reconhecidamente talentoso. Tem todos esses atributos que não são apenas os da condução, que são os financeiros, como é óbvio, tínhamos dito isso aqui também no fim de hoje. E o do mercado, do Certo. país onde está, apesar dos problemas. Mas essa entra pela parte financeira, não entra pela parte de gostarem das pampas ou de comida não, argentina. obviamente, Entra pela parte obviamente. financeira, portanto é o que eu estou a dizer. Ele entra pela parte financeira, tem essa grande vantagem. Dissemos isso no fim de Austin, quando se deu aquela desobediência às ordens de equipa, que no fim do dia ia ser escolhido o piloto que tivesse um saco. Foi o Nuno que disse isso, estava aqui connosco, que tivesse um cheque maior nos patrocínios. Não parece, e o João também disse isso, não parece que pudesse encontrar uma alternativa muito melhor para um ano de início de regras. É verdade que pode ser o ano ideal para pôr um estreante no carro, porque também sente menos a diferença para o carro do ano anterior. Agora, ter conduzido a unidade de motriz de Mercedes, ter feito um ano já inteiro com a equipa, tudo isso é uma vantagem. O que não é vantagem é terem-lhe dito que ele foi contratado por 6 corridas, e isso continua a ser a marca d'água de algumas destas equipas, designadamente o Flávio Briatore, que é um estilo muito Helmut Marko, muito corda na garganta, muito faz tudo o que tens a fazer numa corrida, porque senão vamos correr contigo. Não me parece a coisa mais... não me parece a mais produtiva do mundo do ponto de vista da gestão, não me parece a que consegue motivar mais o piloto a entregar tudo de si. Se calhar ele está a fazer melhores corridas agora, porque para além da experiência tem alguma garantia de que não lhe vão tirar o carro se ele bater num treino, ou numa qualificação, ou numa corrida. A Alpine está a posicionar-se para ser uma equipa menos má do que em 2025. É difícil ser pior do que tem sido em 2025. Mas sim, a unidade de motriz vai fazer a diferença. Como o João diz, não se esqueceram de fazer chassis. Se percebem bem aquilo que vai ser o Transformer, mais uma vez digo, de 2026 ou não, não sei. Mas é um ano em que pode começar muito mal e acabar muito bem. Uma equipa não está livre disso. Portanto, essa estabilidade naquela equipa que viveu um ano extraordinariamente atribulado é boa neste momento. É boa para os pilotos, é boa para os engenheiros, é boa para quem aprecia ver a Alpine no lugar, enfim, a Renault, no lugar que devia ter. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é, desta feita, pelo menos não há aquela ideia dos triénios, que tem sido, digamos que a vida da Renault desde o regresso, em termos de equipa, com construção de chassi e construção de motores em 2016. A Renault, a Alpine agora viveu a ideia dos triénios. Era sempre um ano para aprender, um outro para lutar pelos pódios, possivelmente por vitórias, e depois um terceiro ano onde pudesse já estar a ser competitiva. Esse discurso, pelo menos, acabou. E esse discurso a ausência dele, poderá ser uma vantagem para a temporada de 2026 e daí para a frente. Vamos ver se as coisas correm bem, porque não é preciso só ter um bom motor, é preciso também ter um bom chassi, perceber as regras, perceber aquilo que a Fórmula 1 fez, e o departamento técnico fez para complicar a vida aos engenheiros, criando talvez o carro mais louco, mais difícil de entender, mais difícil de projetar da história da Fórmula 1. E o que às vezes também é difícil projetar é o ano de 2026 ainda no mercado de pilotos. Falaste há instantes do Dr. Helmut Marko, que até tem andado um bocadinho mais calminho desde que um tal engenheiro tomou conta da equipa principal. Falamos obviamente de Laura Mikis. Já sabemos que em 2026 Max Verstappen fica na Red Bull, mas a dúvida continua a parar no ar. E há 4 pilotos que podem ocupar... Há 5 pilotos que podem ocupar os outros 3 lugares. O Max Verstappen está certo. Depois temos o Liam Lawson, o Yuki Tsunoda, o Isaac Hadjar e temos o Arvin Lindblad.
E afinal, como é que se arruma isto tudo? Dispensamos o Lawson para Aston Martin para piloto de reserva e de testes? Ele ontem esteve em Phoenix a ver as corridas de NASCAR, se calhar é o futuro para o Para ver Liam a Lawson. vitória do Para ver, Kyle Larson. Para ver o título para o Kyle Larson. Bom, não é fácil, não é fácil. Lindblad dá o salto ou não? Eu continuo a ter dúvidas, sobretudo desde que o Jack Crawford foi confirmado como terceiro piloto da Aston Martin. Porque eu estava convencido que o Tsunoda já tinha esse lugar, levado pela Honda. Pelos vistos, o Tsunoda ainda está na batalha por um lugar, seja ele na Red Bull, seja ele na equipa Racing Bulls. Mas posso juntar o outro à equação? Podes, Chama-se Alex Dunn. podes juntar todos. E o Alex Dunn e o Lindblad e outros pilotos que estão este ano na Fórmula 2 poderão ser candidatos a um lugar desse tipo. E de facto nós habituámos durante alguns anos a que os jovens que vinham da Fórmula 2, tirando um ou outro, não se singravam. E este ano tivemos a surpresa de ver vários a chegar e a singrar. Todos eles, de uma forma ou de outra, têm dado nas vistas. Não parece que em 2026 isso venha a acontecer, quanto muito teremos o Lindblad a entrar para o grupo dos agora 22 pilotos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas acho que a estrutura Red Bull tem ali um caso para resolver. Por exemplo, eu não me parece que seja possível pôr o Lindblad ao lado do Max Verstappen. Não estou a ver isso acontecer. Portanto, aquilo que pode acontecer é promoverem o Adjar e isso abre um lugar na Racing Bulls. Despromovem o Tsunoda, outra volta para a Racing Bulls, ou o Tsunoda deixou de ser uma carta no baralho. Eu pensava que ele seria uma carta no baralho, mas na onda com a Aston Martin. Afinal, pelo menos por aquilo que soubemos nos últimos dias, não será assim. Portanto, está tudo em aberto. Eu se fosse o Dr. Mark e se fossem os responsáveis da Aston Martin, tentaria encaixar o Tsunoda, tentaria encaixar o Liam Lawson e deixaria o Lindblad em banho-maria mais um ano, como terceiro piloto, se calhar das duas estruturas, colocando o Adjar ao lado do Max Verstappen, parece cada vez mais aquilo que vai acontecer. E salvavas então o Lawson? Aquilo que me surpreende mais, desculpa, antes de responder à tua pergunta, tudo o que o João disse, é o Tsunoda ainda ser opção na Red Bull. Isso foi a maior novidade da última semana, porque eles tinham anunciado que iam tomar uma decisão a seguir ao Grande Prémio do México, depois anunciaram que não iam tomar decisão nenhuma já, vão postergar a decisão para o momento posterior. E parece que é o Mekies que está a defender e a agarrar o Tsunoda com unhas e dentes, porque diz, e ele foi muito focal nisso a seguir ao Grande Prémio do México, diz que fez uma excelente corrida e que não fez pontos porque a equipa o sacrificou. E sacrificou voluntariamente para garantir o pódio do Max Verstappen. E acho que houve algumas pessoas que fazem a Fórmula 1 disseram isso durante a transmissão do Grande Prémio. Sim, senhor, e na análise. Este senhor é um bocadinho a cobaia. Sim, e foi. Para perceber o que é que o e foi lá na travão. frente. Sim, mais travão até do que cobaia, mas foi tudo isso. E acho que o Mekies, depois daquilo que viu na Racing Bulls, está a fazer muita força para segurar o Tsunoda contra a vontade do Dr. Helmut Marko, esse gestor calmo e ponderado, homem de palavras de sabedoria profunda. Mas desde que tem o lado tailandês e o lado austríaco da gestão do seu lado. Parte boa deste ano, falamos muito menos da parte acionista e falamos muito mais da gestão em pista. E isso é bom, isso é mérito da equipa e é mérito do Mekies. Há uma coisa que no meio disto tudo e deste xadrez todo, deste domínio todo, eu não consigo antever. Quem são os pilotos? Se tivesse que apostar e se me dissesses tens mesmo que dar uma hipótese, ou seja, os quatro seriam, obviamente, Max Verstappen, agora sem equipa, o Max Verstappen na Red Bull, não sei quem fica ao lado dele, mas vejo mesmo que ele consiga segurar o Tsunoda, vejo com dificuldade que o Adjar não seja promovido, ainda que haja muito argumento a favor de manter o Adjar na Racing Bulls mais um ano para cimentar todas as muito boas indicações que tem dado. Mas enfim, há ali um critério também de novidade ao qual o marketing não é estranho e, portanto, se calhar pode haver vantagem nisso. O Tsunoda pode manter-se e a manter-se, eu também diria que é mais provável mantê-lo ao lado do Lawson e darem mais uma oportunidade ao Lawson sem subir o Lindblad. Agora, há uma aposta que eu faria com muito mais certeza do que esta. É quando chegarmos ao fim de 2026, os 4 pilotos não vão ser os 4 pilotos, vão começar. Porque há aqui soluções que estão agarradas por fios. E mesmo que o Mekies consiga segurar o Tsunoda, não consegue segurar o Tsunoda ao fim de uma temporada inteira de maus resultados. E, portanto, se eles continuarem a aparecer, é bem provável que lhe aconteça O que aconteceu este ano. Ao Liam Lawson. E o Lawson é a mesma coisa. Ter o Tsunoda e o Lawson dá-lhes duas hipóteses de mudar de pilotos a meio do ano, porque podem agarrar naquele que está com piores resultados ali a meio, a desiludir mais e tiram-no e põem um de lado. E se isso acontecer a outro piloto, também não se ensaiam, é mau português, e tiram-no e põem outro.
neste momento eu apostaria numa manutenção, até porque é uma diferença grande em relação à Red Bull dos últimos anos, que tem sido, enfim, não tem corrido com os pilotos ao fim dos grandes prémios, mas este ano, no início do ano, fez, não é? Agarrou no Lawson e tirou-o da Red Bull e pô-lo na Racing Bulls. Portanto, eu acho que essa marca distintiva que veio para a equipa com esta nova gestão, mais calma, não é a criptonite do Dr. Helmut Marko, não conseguiu fazer dele o mestre Shifu com aquelas palavras com uma voz assim grave e séria, mas também já não é o Christian Horner e não é o fogo a arder de um lado da parte tailandesa, do outro lado com a parte austríaca, e isto tudo dar um caldeirão tremendo. Portanto, eu apostaria, se tivesse que apostar, em alguma continuidade, mas a prazo. Deixas-me só acrescentar uma coisa. O João falava naquilo que acontecerá no final de 2026. Há uma coisa que a Red Bull tem quase certeza. E eu diria quase, para não dizer tem a certeza absoluta, que é o Max Verstappen no final de 2026 escolherá o melhor carro de 2026 para guiar em 2027. Cada vez me parece mais a solução E do o Charles mercado. Leclerc, e o George Russell. E o mercado vai portelar-se. O E mercado o para Lewis 2027, sim, vai-se portelar E o Fernando tanto Alonso. mais tempo quanto o Red Bull for menos ou mais competitivo no início de 2026. Ainda que o João tenha dito e bem, que poderemos ter um carro que no início do ano possa não ser muito competitivo e que venha a ganhar força para o final da temporada, mas a decisão, cada vez me convence mais que a decisão do Max Verstappen relativamente ao futuro, não 2026, a partir de 2027, será tomada logo muito cedo em 2027. Achas que sim? É que este ano também achávamos todos, estivemos aqui sentados à mesa a dizer o Max Verstappen já saiu da Red Bull. Não. E dissemos isso com um grau de certeza muito elevado. Aquilo com a Mercedes está quase feito. E no entanto... Mas lembro-vos que eu fui dos primeiros a defender que, atenção, que 2026 é cedo demais, 2027 será certo. o tempo certo. Certo. E continuo a ter essa posição. Tu Acho disseste que isso como dissemos todos em relação ao Hamilton, que a assinatura do sim. contrato não era para 25, era para 26, e que o Claro, Alonso faz contrato para claro. 25 e 26, porque 26 é que é o ano verdadeiro. Tudo isso claro. é verdade. Eu só não sei se essa decisão é tomada tão cedo, num ano, sobretudo depois de um ano, em que ele andou claramente a flertar, desculpa a expressão, muitas outras equipas, designadamente a Mercedes, e depois acabou por tomar uma decisão numa altura em que o carro não era competitivo, ou por outra, não era tão competitivo como é hoje. Portanto, eu não vejo qual é a pressa que o Max Verstappen tem em assinar com uma qualquer equipa que não a Red Bull, com a qual tem contrato para 27, eu acho que tem para mais do que 27. Acho que até 29. Pronto. Portanto, não vejo qual é a pressa que ele tem, sobretudo num ano em que os carros, como tu disseste, e bem, foste tu o primeiro a dizê-lo, podem ser muito pouco competitivos em 5 grandes prémios e depois ser muito competitivos a partir daí. Não vejo qual é a pressa que ele tem, nem a vantagem que ele tem em comprometer-se com uma equipa sem ter eu certeza não maior. digo que vai anunciar, eu acho que ele vai decidir. Não é uma questão de anúncio, é uma questão de decisão. Qual é a vantagem que ele tem em decidir comprometer-se com uma Mercedes que começa muito bem o ano e depois chega ao fim do ano e a Mercedes pode estar num estado cadavérico, desculpem a expressão, não vejo qual é a vantagem que ele tem. Eu concordo contigo quando dizes ele tem o mercado na mão dos pilotos. Isso tem, claramente. Ele por uma vez, há um piloto, e já aconteceu outras vezes no passado, mas este ano de 2026, em termos de mercado de piloto para 2027, tem um pivô. É Verstappen. Sim, Verstappen não. é esse pivô e vai ser Verstappen que vai arrumar, permitam-me esta expressão, Muitas outras vagas. George Russell, Charles Leclerc, Põe as Oscar Piastri, põe as coisas noutro modo. A música da dança das cadeiras o mestre, só chama-se começa Max. Quando ele decidir. Quando ele decidir. Mais uma razão para ele não decidir ao fim. verdade. Não decidir, não é E só nesse anunciar, aspecto, não sim. decidir no início Sim, do ano. sim, sim. Ele vai Eu decidir estava a falar em termos quando for mais conveniente para ele. pessoais. Mas em termos pessoais ele vai decidir quando for mais conveniente para Mas ele. mesmo em termos pessoais é preciso ter um bocadinho de calma e ponderação. É isso. Sim, não só esse- porque negocia o melhor carro, que é o que ele quer, como também as melhores condições. E grande Uber que ele teve este fim de semana na chegada ao Brasil. Pá, a São Paulo. fantástico, Hã? fantástico. Nelson Piquet foi buscar Max Verstappen. Nelson Piquet. Nelson Piquet. O Nelson Nelson Piquet. Piquet. O Não o Nelson Júnior. Piquet. Peço desculpa. Não, esse era o Nelson. Isso. Nelson Piquet foi buscar Max Verstappen no aeroporto. Bom, vamos... E assim igualaram Hamilton e Schumacher com 7 títulos. 7 títulos no mesmo carro. Pronto. Olha, muito bem. Vamos a tribunal. Vamos à sentença. O juiz decide. Ainda bem que temos um jurista aqui na mesa. Temos, foi. Por isso é que eu olhei logo Para para estes ti. casos é Por isso é que altamente eu olhei logo útil. para ti. Porque está já em tribunal de alta corte de Inglaterra, em sentença preliminar. Corrige-me se estiver a dizer alguma... Não, há direito de recurso depois disso. Não é portanto, bem um sim. Supremo Tribunal, mas é Não. um Tribunal Superior, vamos chamar assim. O caso de Filipe Massa, relativo ao ano de 2008, e alegado sobre o Crashgate. E as palavras de Filipe Massa na audiência preliminar é de que Fernando Alonso sabia, o próprio Flávio Briatore sabia, Nelson Piquet sabia, toda a gente sabia,
e ninguém... E a Federação Internacional soube antes do final da temporada. E o Bernie 2008. Ecclestone também sabia, e por isso são todos metidos aqui no mesmo saco para mim. O Bernie Ecclestone sabia tanto que até o declarou passado uns anos. Sim. Portanto, aí não há, Sim, não há parece grande que seja. novidade. O advogado é, curiosamente, o mesmo advogado que está a defender Alex Palou no caso que foi movido pela McLaren. Isto tem pernas para andar e poderemos ter um Filipe Massa a ficar com o título de 2008. Se é só assim a pergunta, eu respondo já por mim. Não. O título de 2008, Obrigado, nunca. Pode ter uma compensação financeira? Sim, claro que pode. Eu acho que é isso que ele quer, na realidade. Eu acho que o Filipe São Massa... 80... Não, são 64 milhões de libras. São 80 que milhões. dá É 80 milhões, 70 qualquer e tal coisa. Sim. milhões de euros. Mas eu acho que ele sabe isso. A partir Mais de- os juros Se o de Filipe mora. Massa não sabe isso, deixa um bocadinho mais na minha consideração, e não é que eu tenha pouca pelo rapaz, ele conduzia muito bem, fez coisas que me surpreenderam. Acho que o Filipe Massa foi daqueles pilotos que ao longo da carreira fez muito mais do que aquilo que eu estava à espera. Erro meu, ele tinha mais capacidade do que eu tinha julgado inicialmente, mas o Campeonato do Mundo não tem esperança. Nunca aconteceu na história de uma modalidade esportiva retroativamente Muito grave. decidirem que a coisa passou, fizemos há bocadinho as contas, 17 anos depois, 17 anos. vão tirar um campeonato ao Lewis Hamilton e vão dar... Não vai, primeiro. Não vai acontecer. Não é tirar um campeonato, é o primeiro. Não vai acontecer, não. Nem um campeonato executive. Não podia, Podiam dizer, certo, "Ah, não o vai Massa, acontecer. afinal, também Não é vai campeão." acontecer. Mas não vai acontecer por uma razão simples. Primeiro porque os tribunais não vão chegar a esse ponto de insanidade, mas também porque, em bom rigor, não era justo que isso que acontecesse. O Crashgate foi uma coisa horrível. Foi, sim, senhor. Vou voltar a uma frase que disse aqui há umas semanas, que não é minha, mas eu utilizo com os direitos de autor. Só é marosca quando és apanhado. E, portanto, só aqui marosca, porque, entretanto, alguém descobriu que o Nelson Piquet Júnior bateu de propósito a mando da equipa. Se o Alonso sabia, se a Federação sabia, se o Papa sabia na altura, com o devido respeito por sua santidade, como é conhecido, não faço ideia. Mas nada disso vai alterar o resultado do campeonato, porque vamos pegar nos factos. Nessa corrida em que o Nelson Piquet Júnior bate, e nessa altura é preciso lembrar que a boxe fechava quando entrava com o safety car, e foi isso que aconteceu. Ou seja, o Fernando Alonso, que era o companheiro de equipa do Nelson Piquet Júnior, parou para trocar de pneus com a boxe ainda aberta, e quando saiu a boxe fechou, e portanto ele ficou numa posição invejável com a melhor estratégia de todos. Baseando-se, aliás, no que tinha acontecido no Grande Prémio da Alemanha desse ano, em que o Timo Glock fica em segundo lugar, porque alguém bate também, e ele tinha feito exatamente o mesmo, parando para mudar de pneus quando a boxe fechou, e portanto ficou na melhor posição em pista. Ninguém foi nunca perguntar se o Timo Glock, que por acaso tem um papel importantíssimo na última Brasil. curva da última corrida, fez isso de propósito ou não, porque ninguém pôs a boca no trombone. A expressão é brasileira, é um português Já brasileiro. lhe perguntaram, ele disse que não. Não, é? Não, Mas- ele disse que não o deixou passar de propósito. Não deixou Não, passar, não, estou a dizer que exatamente. ninguém lhe perguntou se ele em Hockenheim sim. tinha aproveitado o acidente, já não sei quem é que bateu, e se tinha tido uma informação prévia sobre o acidente. Volta ao mesmo, só é marosca se for apanhado. Vamos imaginar que pode ter acontecido. A Toyota teve uma informação, olha, que o tipo vai bater, entra já nas boxes. Não faço ideia. É tudo irrelevante. O Filipe Massa, no Grande Prémio de Singapura 2008, para trocar de pneus e para reabastecer, sai com a mangueira de reabastecimento atrás, por erro da Ferrari, e já sei que vão dizer que eu odeio a Ferrari, não é verdade, eu torço pela Ferrari, tenho merchandising da Ferrari comigo, mas cometeu esse erro. Não o tem cometido, e o Filipe Massa tinha ganho a corrida, era campeão do mundo, não estávamos a discutir este se o Filipe Massa não tem cometido outros erros ao longo do ano, que é Podiam normal, não ganhar a cometeu-os, corrida. Podiam não ganhar a mas tinha corrida. os pontos Mas suficientes tinha para os ser campeão pontos do mundo. suficientes para ser campeão. E cometeu outros erros ao longo do ano. Tudo isto é uma discussão um bocadinho histriónica que eu tenho dificuldade em ter, sem ser à procura de uma compensação financeira. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer. Eu não posso aceitar. Eu li isto com dificuldade, e isto foi antes de eu deixar de ter tempo para ler coisas de Fórmula 1, mas a semana passada ainda li isto. A defesa da Fórmula 1, a defesa oficial da Fórmula 1, diz qualquer coisa como: o Filipe Massa teve o azar de encontrar pela frente, isto transposto para o futebol é um super-herói, não é? O Lewis Hamilton, que bateu toda a gente e ninguém estava à espera. Isto é absolutamente irrelevante. O Lewis Hamilton é o legítimo campeão do mundo daquele ano. Fez mais pontos que os outros todos, por isso é campeão do mundo. E a Fórmula 1 e a Federação não têm que vir dizer, atenção, que ele encontrou pela frente um titã do desporto. E já sei que vão todos dizer que eu sou contra o Hamilton. Não sou, ele é um titã do desporto. Foi o melhor rookie de sempre. Teria ganho o campeonato no primeiro ano, não tivesse sido aquele azar na China. Não é isso que está em causa. Numa defesa jurídica, eu não preciso de enaltecer qualidade do desempenho do Lewis Hamilton, do Fernando Alonso, do Max Verstappen é indiferente para dizer que ele não tem razão. Isto é tão básico que basta-me dizer ele não tem razão porque ele não ganhou o campeonato do mundo. E sem o Crashgate ele também não teria ganho o campeonato do mundo. É basicamente isto. E eu sou grande fã de argumentações sem adjetivos. Portanto, quando vi aqueles adjetivos todos, isso a mim chocou-me. E volto a dizer, não tem nada a ver com o Lewis Hamilton. Foi o melhor rookie de sempre, é um dos melhores de sempre e vai ser sempre. Sabes que tudo isto, o Massa, quando compareceu no tribunal, nas suas alegações, ou nas alegações do advogado, foi reivindicar danos por perda em Monetário. termos de ganhos de patrocínios
e outras situações a nível financeiro. E isso explica se calhar a decisão que vem aí. Ou ele não tem razão, ou então terá uma razão financeira. Mas é interessante que os dois advogados, ou os dois gabinetes de advogados que defenderam o Bernie Ecclestone, que era parte importante, que era o responsável da FON, e depois a FOM agora, através da Liberty, puseram duas vezes o dedo na ferida. Vamos ver, a advogada da FOM disse que qualquer um que lesse os detalhes da reivindicação ficaria com a impressão incorreta de que o acidente deliberado, seguido da implantação do carro de segurança, do safety car, foi culpado pela falha de Massa não ganhar qualquer ponto nessa corrida. O João acabou de dizer que uma coisa nada teve a ver com outra. Mas ainda mais, o advogado do Sr. Ecclestone disse o seguinte: iria privar o Hamilton do título de 2008, apesar do britânico ter estado igualmente exposto a esta situação. Mas, não, podemos ir até mais longe. Tudo isto, o Felipe Massa vem dizer que a FIA devia ter anulado o Grande Prémio. Facto, podia o ter feito. Porque aquele Grande Prémio, de alguma forma, foi contra aquilo que são as regras que estão estabelecidas no regulamento desportivo da Federação Internacional do Automóvel, da forma como os eventos têm de decorrer de uma forma corretamente desportiva. Mas não o fez na altura. E, portanto, agora não pode vir alegar que o devia ter feito. Está decidido, o título está entregue, foi promulgado. Portanto, a única hipótese que o Felipe Massa tem de se redimir, ou de ser redimido, ele não, mas de o redimirem de qualquer coisa, é através de um saco cheio de notas. E cá estaremos, não para receber esse saco cheio de notas, mas para ver as cenas dos próximos capítulos. Entretanto, Marco, compromisso convosco para 2042 para falarmos sobre o Pistola Gate. O Pistola Gate. Do Pistola Gate, que é aquele que vai originar, é um caso que se vai originar neste ano de 2025, deixamos passar 17 anos, em 2042 cá voltaremos para falarmos sobre o Pistola Gate. A brincar, dizem-se coisas sérias. Obrigado, João Carlos Costa, João Amaral. Encontramos, agora sim, bem a sério, na quinta-feira para fazermos a antevisão a esse Grande Prémio de São Paulo, o Grande Prémio 21 desta temporada de 2025. Até lá.